Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos iniciar a primeira parte do Catecismo e vamos ver o Credo, pelo menos as primeiras partes do símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o Credo. O Credo, o Pai Nosso, Ave Maria, são orações que levam um nome vulgar e um nome próprio. Ave Maria, o seu nome próprio é saudação angélica. Mas ninguém diz, eu vou rezar uma saudação angélica. Nós dizemos, vamos rezar uma Ave Maria. Porque assim começa. Nossa língua coincide com a latina, não? Nestas Ave Maria, pronto. E mesmo, não sei, em espanhol também, el Ave Maria, bom, não sei se alguma outra língua vai chamá-la de saudação angélica sempre. O credo que nós rezamos no terço, esse que nós vamos aqui estudar no nosso catecismo, ele é chamado credo pela mesma razão. Em latim, credo in Deo, não, primeiras palavras. E em português, creio, mas ficou credo, muito parecido. Mas o seu nome próprio é símbolo dos apóstolos. A Salve Rainha, assim se chama. O Glória ao Pai também. E, bom, são as principais orações. Do Credo, capítulo 1, do Credo em geral. Qual é a primeira parte da doutrina cristã? Pergunta o Catecismo. A resposta: a primeira parte da doutrina cristã é o símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o Credo. Então, no Credo nós temos condensado as principais verdades de nossa fé, da nossa santa religião. Por que chamamos o Credo símbolo dos apóstolos? O Credo chama-se o símbolo dos apóstolos porque é um compêndio das verdades da fé ensinada pelos apóstolos. E quando nós falamos apóstolos, nós entendemos um sentido bem próprio, que são aqueles que nosso Senhor escolheu, os 12 apóstolos. Não só os seus sucessores, não, como o episcopado que são sucessores dos apóstolos, não, mas aqueles primeiros. Quantos artigos tem o Credo? O Credo tem 12 artigos. Dizei-os. Então, aqui vamos rezar todo o Credo e eu vou indicar cada artigo, né? O primeiro: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Segundo artigo: e em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Terceiro artigo: o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Quarto artigo: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quinto artigo: desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Sexto artigo: subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sétimo artigo: de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Oitavo artigo: creio no Espírito Santo. Nono artigo: na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Décimo artigo: na remissão dos pecados. 11º: na ressurreição da carne. 12º: na vida eterna. E o Amém. Dando assentimento a essas verdades, assim é. A tradição nos conta, com verdade, que cada artigo foi feito por um apóstolo. Por isso são 12. Vamos ver, segundo a tradição, o artigo tal pertence, foi dito a sentença do apóstolo tal. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é de São Pedro. E em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor, é de Santo André.
que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, de São Tiago. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, São João. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, de São Filipe. Subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, São Bartolomeu. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, São Tomé. Creio no Espírito Santo, São Mateus. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na comunhão dos santos, São Tiago. Na remissão dos pecados, São Simão. Na ressurreição da carne, São Judas Tadeu. E na vida eterna, amém, São Matias. Cada um desses artigos tem como atribuído, não, pela tradição, a esses apóstolos, certo? E nós temos isso, que pelo menos li no livro de Inocêncio III, comentário sobre a Santa Missa. Aí ele, quando fala do credo, ele atribui a estes apóstolos os artigos correspondentes. Que quer dizer a palavra credo, eu creio, que dizeis no começo do símbolo? É o artigo 19. Nós começamos na pergunta número 15, pelo menos na versão que estou usando, e agora estamos na 19. Quer dizer a palavra creio, ou credo ou creio, que dizeis no começo do símbolo dos apóstolos? A palavra creio, eu creio, quer dizer, eu tenho por absolutamente verdadeiro tudo que nestes 12 artigos se contém. E eu creio mais firmemente do que se o visse com meus próprios olhos, porque Deus, que não pode nem enganar-se nem enganar-nos, revelou estas verdades à Santa Igreja Católica e por meio dela as revela também a nós. Então, o fato de dizer creio, não, eu, é uma profissão de fé. Cada um professa a fé que tem. Por isso é em singular. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E esta palavra creio, eu tenho por certo, é absolutamente verdadeiro. Creio com certeza, não. A fé é uma certeza, fundada na verdade de Deus, na sua autoridade, que não pode enganar-nos e nem enganar-se. E ele revelou à Santa Igreja Católica, que também é infalível mestra da verdade. Então eu não posso estar errado crendo nestas verdades, porque elas têm uma verdade infalível, não? Pela autoridade de Deus que revelou e pela autoridade da Santa Igreja que transmite essas verdades vindas de Deus Nosso Senhor. Que contém, a pergunta número 20, que contém os artigos do credo? Os artigos do credo contêm tudo o que de mais importante devemos crer acerca de Deus, de Jesus Cristo e da Santa Igreja, sua esposa. Por isso, o credo dos símbolos dos apóstolos é um compêndio, não condensa as principais verdades da nossa fé católica. Vamos só dar uma olhada. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Só nesse primeiro artigo mostra a unidade de Deus, não? Um só Deus verdadeiro, que é Pai. Logo, mostra o princípio, não, da nossa fé, que é a fé na Santíssima Trindade, porque tem um filho, não existe um pai sem filho. Criador do céu e da terra. Todos os primeiros capítulos do Gênesis, Deus Criador, não é uma revolução, não, Deus Criador de tudo que existe. E em Jesus Cristo, vemos Jesus Cristo, a encarnação, o Verbo encarnado, um só seu Filho, da mesma Deus de Deus, luz de luz, não, o Verbo encarnado, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Aí temos o mistério da encarnação do Verbo. Nasceu de Maria Virgem, Nossa Senhora, Maria Santíssima. Aí, agora a obra da redenção. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
Então aí nós temos a paixão de Nosso Senhor, a redenção por sua paixão, sua morte, ou seja, morreu de verdade, e sepultura. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. A fé na ressurreição verdadeira de Nosso Senhor. Se morreu verdadeiramente, ressuscita verdadeiramente. E assim foi, assim aconteceu. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e a parousia, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, a segunda vinda, o juízo final. Creio no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Explícita fé no Pai e em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Creio na Igreja Católica, logo um ato de fé divina, não uma fé como mais artigos. Na comunhão dos santos, isso vamos explicar a seu momento. Na remissão dos pecados, aí vem o poder da Igreja de perdoar os pecados. Na ressurreição da carne, a ressurreição final, logo a vida eterna junto com os corpos gloriosos que virão para o céu e os não gloriosos, mas íntegros, enquanto a ressurreição, que irão para o fogo do inferno eternamente, arderão eternamente, e a vida eterna, não. São todas verdades principais da nossa santa fé. Por isso, o credo diz, não, que contém o artigo número 20, a pergunta número 20, que o credo contém tudo que de mais importante devemos crer sobre Deus e a Santa Igreja Católica, e Jesus Cristo, nosso Senhor, e a Santa Igreja Católica, sua esposa. São as verdades indispensáveis que todos devem crer e conhecer para que possam se salvar. A pergunta número 21, é muito útil rezar frequentemente o credo? Sim. Sim, é muito útil rezar frequentemente o credo para imprimirmos cada vez mais no coração as verdades da nossa fé. A utilidade consiste na profissão da nossa fé. Quanto mais nós rezamos, estudamos, meditamos, a nossa fé aumenta a intensidade. Depois, quando temos momentos de professar a nossa fé ou dúvidas, ou depois de uma instrução sobre um ponto da nossa fé, rezar justamente o credo que contém esta verdade, como que dá mais a alma, afirma cada vez mais profundamente a convicção, e também serve como uma grande arma, a espada da fé, contra as tentações. Inclusive as tentações em coisas morais, não só no sentido de tentações contra a fé. É um modo muito eficaz nas tentações contra qualquer virtude moral, fazer atos de fé. Porque a alma, quando faz atos de fé, ela vai ao mais sublime, não? O alvo que é Deus Nosso Senhor diretamente, atos de fé, esperança e caridade, e assim essa parte humana sensível se eleva também e vence as tentações. Então, é uma arma, a espada da nossa fé, é a profissão dela que está condensada no símbolo dos apóstolos. Por isso também é muito útil rezar, principalmente nessa crise de fé em que nós estamos passando na história da Santa Igreja, na história da humanidade, nesse século. O século passado este continua com esta crise terrível de fé. Capítulo 2 do primeiro artigo do Credo. De Deus Pai e da criação. Pergunta número 22. Que nos ensina o primeiro artigo do Credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Responde o Catecismo. O primeiro artigo do Credo ensina-nos que há um só Deus, o qual é todo-poderoso e criador, que criou o céu e a terra, e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Então aqui mostra Deus Criador. Então, verdade de fé, hein? O católico não pode crer que o mundo foi feito por uma explosão, um evolucionismo. Não, é Deus Criador. Que é todo-poderoso, onipotente.
E que o céu, ou seja, as coisas celestiais, e a terra, as coisas terrestres. Então, tudo que contém o céu, tudo que contém a terra. Ou seja, Deus é criador de tudo. Então, tudo que não é Deus foi criado. Logo, tudo que não é Ele que criou. A criação, as criaturas, todos os seres foram criados por Deus. E Deus os mantém. Deus criador, Deus não. Então, esse primeiro artigo vai diretamente em contra de todas estas ideologias modernas, que consistem em colocar o evolucionismo e outras teorias por aí, e que são contrárias à fé, hein? Não é questão de opinião, é uma questão de fé. Deus, nosso Senhor, é o Criador de todas as coisas. O único ser não criado é o Deus. O ser por essência, e os outros são abalho, não são, se mantêm por outro. Por Deus, Deus que mantém todos os seres na existência, os criou, os mantém e os conserva. Como sabemos nós que há Deus? Pergunta 23. E responde, sabemos que há Deus porque a nossa razão nos demonstra e a fé nos confirma. Então, a fé não é um ato irracional. Não. O fato de estarmos estudando o catecismo mostra que são verdades. E as verdades são o objeto da inteligência, do intelecto, não? É a verdade. Então, não é uma coisa sentimental, fanática, sensível. Não. As coisas sensíveis não têm como alvo o intelecto, tem como alvo a sensibilidade, não? Cada um tem o seu lugar próprio. Mas agora a fé, sendo verdade, não, é um ato intelectual, ela é totalmente conforme à razão, mas só que ela é sobrenatural, então ela supera, mas ela não é irracional, ou seja, contrária, ela é superior. A superioridade não é uma contrariedade, não, pelo contrário, está conforme a reta razão, obviamente. Por que se dá a Deus o nome de Pai? Pergunta número 24. Dar-se a Deus o nome de Pai, primeiro, porque é Pai por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isto é, o Filho por ele gerado, o Verbo. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens que ele criou, conserva e governa. Terceiro, porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais por isso se chamam filhos adotivos de Deus. Deus é Pai por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isto é, o Filho, Jesus Cristo, não? Ao encarnar, se fez homem sem deixar de ser Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Mas é o Verbo encarnado, o Verbo eterno de Deus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus. Por natureza, como explicar? De Deus nasce Deus. Da natureza divina nasce um ser de natureza divina. O fato de nascer dá uma conotação de tempo, né? Mas isso é uma questão nossa, porque desde que Deus é Deus, ele é Pai, ele é Filho e Espírito Santo. Nunca existiu uma época que o Pai não era Pai, logo não tinha Filho, e assim tampouco existiu o Espírito Santo. Não. Deus é, desde toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E por natureza gera somente o Filho. Então, a natureza divina gerou, desde toda a eternidade, o Filho de Deus, que é o Verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Verbo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é da mesma natureza do Pai, não, natureza divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Segundo, Deus é Pai porque é Pai de todos os homens que Ele criou, conserva e governa. Então, a paternidade de Deus para conosco e a nossa filiação para com Deus aqui é diferente, porque é uma relação, mas aqui é por termos sido criados por Deus nosso Senhor. O Verbo gerado, não, da mesma natureza. Agora, nós não somos da mesma natureza de Deus, porque a nossa natureza é humana. Assim como de homens, não,
da natureza humana nasce outro ser humano, da natureza divina foi gerado um Filho único, o Verbo encarnado, Jesus Cristo nosso Senhor. Assim como na natureza humana não pode nascer outra natureza, não pode, há uma incapacidade. Assim também Deus não pode gerar outro que não seja a natureza divina. E não vai gerar outro filho tampouco. Porque desde que Deus é Deus, Deus se conhece, gera o Verbo e ama o amor do Pai e do Filho, inspira, procede o Espírito Santo. Então não tem mais o que gerar, Deus é Deus perfeitíssimo e desde sempre foi assim. Agora, quando Deus criou os homens, são criaturas, mas só que os anjos também, mas têm uma relação de filiação, uma paternidade, perdão, de Deus para conosco e de filiação nossa e dos anjos para com Deus. Mas não é uma questão de natureza, porque os anjos tampouco são de natureza divina, são de natureza angélica. E muito menos os animais irracionais, plantas e minerais, não. E a estes seres há uma paternidade, que é um cuidado de Deus, nosso Senhor, ao conservar e governar. Então, Deus é Pai com este sentido, por esta razão também dos homens. E, finalmente, é Pai, a terceira razão, pela graça, aqui a graça santificante, de todos os cristãos. Lembrando que nós falávamos no princípio, na lição preliminar, que cristãos, verdadeiros cristãos, são aqueles que pertencem à fé católica apostólica romana. Mas entre os verdadeiros cristãos, não, são aqueles que estão em conformidade com os mandamentos de Deus. Sua consciência não os incrimina de pecado mortal à luz dos 10 mandamentos. Então, estar com a graça santificante, batizado em graça santificante. A estas almas, pela graça santificante, essas almas são filhas de Deus do modo adotivo. Mas essa adoção, ela é diferente da adoção humana. Quando um casal adota uma criança, ele dá o nome, trata como filho, de fato, o mesmo carinho ou semelhante, não? Deus sabe, e os que assim procederam saberão dizer melhor do que o servidor, mas tudo isso tem as suas limitações, porque não tem o sangue do casal, não tem aquela vida que se gera pela concepção, mas, bom, tudo isso pode ser compensado por outras razões, de acordo. Mas quando Deus Nosso Senhor, em todo caso, voltando ao exemplo da adoção humana, é a mesma natureza, não? É um ser humano que adota uma criança que é um ser humano também, certo? Agora, é verdade que hoje, pela brutalidade e irracionalidade do homem moderno, eles adotam animais e tratam como filhos. Mas isso não é normal, não. Estamos falando no sentido normal das coisas. Não é normal. Agora, Deus Nosso Senhor nos adotou e esta adoção, Deus Nosso Senhor nos eleva à altura de sermos seus filhos adotivos, mas vivendo de sua vida e para que possamos também ter parte na herança de filhos. E é a graça santificante. Por isso a graça santificante não tira a natureza do homem, supõe a natureza humana e eleva à altura divina, não por participação, não por essência, só Deus trino. Agora, por participação, assim o mais santo participará mais da vida divina, da vida da graça. E isso é uma adoção totalmente diferente, como em comparação com a adoção que ocorre entre os homens. Nós não podemos comunicar esta vida que não foi gerada no sentido natural. Não tem como. Isso acontece na concepção, lá no útero da mãe natural, certo? Mas é verdade que todo o demais pode ser comunicado, afeto, herança, nome e etc. Agora, quando Deus Nosso Senhor nos adota, Ele nos eleva. Então, há uma elevação do homem a uma ordem sobrenatural e esta vida da graça é a vida de Deus, participando da vida de Deus, e quanto mais íntima for,
será mais santo e mais unido a Deus, mas todos que estiverem em graça são filhos de Deus adotivos, adotados por Deus nosso Senhor. Mas há uma elevação do homem. Quando o homem adota um ser que não é da sua natureza, o homem se rebaixa à altura destes seres, assim que quem adotou um cachorro virou ou faz com que esse cachorro seja humanizado, não? E ambas coisas é um absurdo, porque há uma desordem. Agora poderiam dizer, em comparação é mais ou menos o que acontece com a ordem da graça. Não. O homem tem em si, não, foi criado em imagem e semelhança de Deus, como os anjos também, não, foram adotados por Deus, pela graça santificante também. Os homens e os anjos têm uma imagem e semelhança para com Deus nosso Senhor, que é nosso Criador e Senhor, e assim há esta potência, essa possibilidade de ser adotado e ser comunicada a graça de Deus, sem nenhuma violência, agressão à natureza humana e à natureza angélica. Agora, quando o homem adota um animal, mesmo que ame, com todos os afetos possíveis, há uma violência. Não pertence à ordem das coisas. Se pode ter estima, pode chamar animal de estimação, um carinho, etc. Mas só que não é o filho, não é a mãe do cachorro, salvo que tenha se rebaixado à natureza animal ou elevado o animal à natureza humana. E acontece o contrário. Normalmente, os que adotam os animais viram animais. Apesar que também se vê muitos animais virarem bebês por aí. Muitos. E melhor tratado que bebês, infelizmente, pela desordem das coisas. Pergunta número 25. Por que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? Responde o nosso catecismo. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, mas é princípio das outras duas pessoas, isto é, do Filho e do Espírito Santo. Então, temos que ter sempre cuidado com... Nós estamos no tempo. Então, para nós há uma dificuldade de conceber as coisas sem o tempo. Deus, se eu falar assim, o Pai é o primeiro. Então, na nossa cabeça, que está metida no tempo, então o que pensamos? Que está o Pai sozinho. E que depois de um tempo, ele vira pai porque tem um filho. E depois de um tempo, o pai ama o filho ama o pai, inspira, procede o Espírito Santo de ambos. Então, nós temos um antes e um depois na nossa explicação. Mas, na realidade, Deus é Pai desde que é Deus. E Deus é Deus desde sempre. Logo, sempre foi Pai, sempre teve um filho, sempre se amou o filho, o pai o filho, e sempre de ambos procedeu o Espírito Santo. Desde toda a eternidade. Não houve nenhum segundo ou fração de tempo no Evo ou no tempo nosso em que Deus não fosse Pai ou Filho ou Espírito Santo. Não. Desde sempre. Desde sempre, sempre, sempre. Foi Pai, é Pai, Filho e Espírito Santo, e assim será por toda a eternidade. Então o Pai é chamado Pai porque dele procede o Verbo. Como que é? Deus se conhece a si perfeitamente, e a perfeição do conhecimento de Deus, que ele tem de si mesmo, a verdade do seu conhecimento de si, gera o Filho. Por isso o Filho é gerado, não criado, como dizemos no credo da Santa Missa. E esta verdade, o Pai a contempla, a vê, e essa verdade é o Filho gerado e o ama. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Filho ama o Pai. E deste amor de ambos procede o Espírito Santo. E isto desde sempre, repito. Nós explicamos, a nossa concepção humana tende a haver um antes e um depois. Mas na realidade de Deus, isto foi sempre foi, é e será sempre assim. O que quer dizer a palavra Todo-Poderoso? Pergunta número 26. Quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer. Pergunta 27. Deus não pode pecar nem morrer. Como é então que se diz que ele pode fazer tudo? Responde o catecismo.
disse que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer, porque o poder pecar ou morrer não é efeito de potência, mas de fraqueza, a qual não pode existir em Deus, que é perfeitíssimo. Nós temos a concepção também errônea que é poderoso aquele que pode fazer tudo que bem entender de bom e de mal, de bom e ruim. E não é assim. Deus Nosso Senhor pode fazer tudo o que quer, é verdade, mas só que Deus não pode querer as coisas ruins e as coisas más. Por isso essas coisas Deus permite, mas não as quer. A seu tempo vamos explicar isso profundamente, pelo menos tentá-lo. Deus Nosso Senhor, a sua onipotência consiste em poder criar e conservar todas as coisas, mas só que nesta criação e conservação, Deus Nosso Senhor não pode fazer o que é próprio de deficientes, de seres que estão deficientes, como o pecar, o matar, o desordenar, ou seja, por exemplo, muitos falam, por que Deus não acabou com Satanás quando ele se rebelou? Justamente, em potência ordenada, Deus criou que é um ser eterno, os anjos, como a alma humana também. Então, por que vai destruir o que ele criou para durar por toda a eternidade? É uma potência ordenada. Então, Deus, não, em potência absoluta, como se diz na teologia, sim, Deus pode não só acabar com Satanás e o inferno inteiro, desaparecer, aniquilá-los, como conosco, hein? Não precisa nem estralar um dedo, não. Basta ele não querer mais nos conservar e buf, acabou tudo. Tudo. O universo inteiro podia se acabar. Mas se Deus criou e conserva para manter, ele não fará isso. O único capaz disso é a concepção muito frágil do muçulmano para com o que eles chamam de Alá. Não? É tão poderoso que pode pecar, pode fazer o mal, não enxerga se você come, não sei, embaixo da mesa. Então tem coisas, sei lá, não, absurdo, mas tem coisas assim ou piores. Por quê? Porque eles não conseguem entender o que é uma onipotência ordenada. Não. Mas só que, falando de Deus verdadeiro, sim, Deus pode fazer tudo, mas sempre com sabedoria e ordem. Logo, o não poder fazer o mal não é uma deficiência de Deus. Pelo contrário, por ser onipotente, ele não pode fazer o mal, porque o fazer o mal é ser deficiente, não é ser forte, não é ser poderoso, é ser frágil. O que quer dizer Criador do céu e da terra? Pergunta 28. Criar quer dizer fazer do nada. Portanto, Deus disse Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra, e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Então, Deus não é assim, Deus transformador do céu e da terra. Não, é Criador. A transformação é fazer com que as coisas, por exemplo, a evolução. A evolução é uma transformação, mas chega num ponto em que a coisa deixa de ser o que era para ser o que é. Não? Dá um passo de uma coisa para outra. Agora, Deus Nosso Senhor não fez isso. Deus criou a água desde que Ele quis e disse, faça-se água, assim se fez. Está no Gênesis. Faça-se tal coisa e assim se fez. Nós temos no primeiro capítulo do Gênesis a criação. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde, depois a manhã foi o primeiro dia. E assim, 6 dias e o 7º descanso, temos a criação de vários seres. E sempre Deus diz, faça-se e se faz. Não? Então, é a vontade onipotente de Deus que quer que aquilo seja feito e isso acontece. Passa a existir o que Deus quer que exista. E a partir que começa a existir, Deus Nosso Senhor conserva. Deus é criador, conservador das coisas criadas. Então, Deus cria de ver que as coisas são boas. E essa bondade é chamada bondade ontológica, ou seja, o ser.
Nisso, todos os seres criados são bons. Outra coisa é a bondade moral, que é que, por exemplo, um homem seja bom porque ele é virtuoso. Esta é uma bondade segunda, não? Do obrar do homem segundo a sua reta razão, que faz com que ele seja uma boa pessoa. Mas o ser, essa entidade, vão pensar que é uma entidade do candomblé. Não é isso. No sentido de ontológico, não o fato de ter ser. Não. O ser que Deus criou, os seres que Deus criou, são bons enquanto saíram de Deus, e essa entidade, esse ser, tem uma bondade ontológica, e assim tudo, nesse sentido, é bom, mas não quer dizer que todos os homens sejam bons, porque supõe a virtude moral que os faça realmente bons nesse segundo aspecto. Então, cada dia da criação, Deus, e sempre do mesmo modo, não? Deus diz, faça-se, e assim se fez. E temos assim a criação de absolutamente todas as coisas que existem. Então, Deus criou todas as coisas, as do céu, as celestiais, entende no sentido dos astros, né, as constelações, etc., mas também os anjos e toda a perfeição sobrenatural e espiritual que está no reino dos céus. E a terra e tudo que ela contém. Então, todos os seres, tudo que existe, Deus, nosso Senhor, criou. Por isso, há uma diferença entre quando o homem inventa e Deus cria, não? Deus criou as coisas do nada, ou seja, elas não existiam e passaram a existir. Então não existia tal coisa, Deus diz faça-se, e a partir de então começou a existir. Agora, quando o homem inventa, ele transforma. As invenções humanas são fruto de transformações. É verdade que não existia o avião, por exemplo, até que ele foi inventado. Mas é muito interessante que a palavra inventar quer dizer encontrar, né? Então foi uma ideia encontrada, mas não é uma criação no sentido divino, que não existia nada daquilo e aquilo apareceu porque alguém quis. Só Deus pode fazer isso. Uma vontade onipotente, somente a vontade divina. Pergunta número 29. O mundo foi criado somente pelo Pai? O mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, fazem-no com um só e mesmo ato também as outras pessoas divinas. E nós vemos também no capítulo 1 do Gênesis, não? No princípio Deus criou os céus e a terra estava vazia e informe, e as trevas cobriu o abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Então nós vemos aqui Deus, pelo contexto, assim, perfeitamente, que é o Pai e o Espírito Santo que parava sobre as águas. Mas nós vamos lá no primeiro capítulo de São João, o prólogo, que é rezado em quase todas as Santas Missas, o último Evangelho. E nós vamos aqui, o primeiro capítulo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo, versículo 3, foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Então nós vemos que, então, o primeiro capítulo do Gênesis, não, Deus criou o céu e a terra, o Espírito de Deus parava sobre as águas. E o evangelista São João vai dizer que ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por Ele e sem Ele nada foi feito. Nós temos então as três pessoas divinas na criação das coisas, de tudo que existe. A pergunta número 30. Por que então a criação se atribui particularmente ao Pai? Atribui-se a criação particularmente ao Pai, porque a criação é efeito da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo, embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência, sabedoria e bondade. Então há uma atribuição. Não quer dizer que só o Pai criou, não.
Aí só o Filho salvou e só o Espírito Santo santifica. Não, obras independentes não. Salvação, o Verbo. Criação, o Pai. Não é assim. As três pessoas divinas vão fazer todas essas coisas, mas há uma atribuição a uma e a outra, conforme está no Catecismo, na doutrina do Santo Evangelho, mas não quer dizer que seja uma obra exclusiva do Pai ou do Filho e do Espírito Santo. Não, as três divinas pessoas, tendo a mesma onipotência, sabedoria e bondade, obram juntas. Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou? Essa é uma pergunta muito importante. Sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, conserva-as e governa-as com a sua infinita bondade e sabedoria, e nada sucede no mundo sem que Deus queira ou permita. Palavras muito importantes para distinguir. Deus cuida de todas as coisas. O cuidado está no criar e conservar. Nisso tudo, hein? Se Deus não pensasse em nós por uma fração de segundo, mínimo de tempo, nós deixaríamos de existir. Então Deus conserva o ser de todas as coisas. Tudo que existe, Deus conserva o ser. Logo cuida. E governa. Nós temos o governo de Deus, não desde de uma planta ao mais complexa lá das constelações escondidas e não sei o que, está a mão de Deus conservando todas essas coisas criadas, governando-as com a sua infinita bondade e sabedoria. E referente às coisas nossas, dos homens neste mundo, aí temos coisas que Deus quer e coisas que Deus permite. Então, as coisas que Deus quer são coisas boas, e as coisas que Deus permite normalmente são as coisas ruins, porque Deus não pode querer o mal, mas tem uma permissão divina, como sempre se diz com toda a verdade, que Ele permite as coisas más, as coisas ruins, e tira coisas boas delas. Por isso Deus as permite. Mas nós não podemos dizer que, Ele permitiu esse mal para tirar esse bem necessariamente. Não. O mal foi permitido, aconteceu, e Deus disso tira desse mal ocorrido, Deus vai tirar um proveito para o bem de alguém, de sua glória e do bem das almas também. Por que dizeis que nada sucede sem que Deus o queira ou permita? Disse que nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita, porque há coisas que Deus quer e manda, e outras que Ele não quer, mas não impede, como o pecado. Então, coisas que Deus quer e manda. Se nós temos, por exemplo, tudo que está abaixo do ditame da reta razão. São ordens que a reta razão recebe de Deus, nosso Senhor. A virtude, obrar conforme a reta razão é obrar segundo ditames de Deus, nosso Senhor. Agora, depois nós temos aí obras já pela revelação, a prática dos seus preceitos, a observância dos preceitos de Deus, nosso Senhor. Então temos certeza que Deus quer, porque há um mandamento também explícito de Deus e devemos observar. E a não observância, a infração dessas leis é por causa do livre-arbítrio mal usado, e Deus quer isso? Não. Deus não quer, mas Ele permite. E uma dessas coisas, a principal delas, que é essa rebelião, não observância das leis de Deus, é o pecado. Então Deus não quer o pecado, mas Ele permite que ele aconteça e dele tira muitas coisas boas, a começar pela própria solução deste problema, que é a obra da redenção. Por que Deus não impede o pecado? Deus não impede o pecado porque até o abuso que o homem faz da liberdade que Ele lhe concedeu, sabe tirar um bem e fazer resplandecer ainda mais a misericórdia, a sua misericórdia ou a sua justiça. Então isso é muito impressionante. Aqui se soluciona muitas das perguntas que as pessoas dizem, porque Deus, tem uns que põem até em jogo a existência de Deus. Não, se Deus existisse, não tinha acontecido esse acidente. Aí por que aconteceu esse acidente? Porque fulano estava embriagado, depois brigou na festa que ele estava no sábado à noite ou no domingo de manhã e, furioso, foi dirigir, bate no carro daquelas família numerosa que estava indo para a Santa Missa batizar uma criança. Olha só.
Aí fala, onde está Deus? Se Deus tivesse mandado esse sujeito se embriagar, brigar e sair imprudentemente no volante a alta velocidade, aí Deus sim seria o culpado. Mas só que Deus não mandou. Esse sujeito fez tudo que Deus proíbe. Tudo. Primeiro que domingo de manhã não era para ele estar em festa, era para estar em missa. É o que Deus manda. Depois, Deus nunca mandou ele se embriagar. Isso é falta de temperança. Ele se embriagou porque ele não obedeceu nem a reta razão e nem a virtude da temperança. E assim ele foi um pecador. E é justo um desobediente a Deus. Então, nestas coisas que Deus permite, tem um efeito seguido. Bom, morre ou se acidenta a família que ia à missa. E fala, mas e a missa? Não, as nossas ações rebeldes vai repercutir e impedir o bem de alguém. É assim, é como uma engrenagem, um relógio, uma peça resolve não funcionar. As outras não vão seguir funcionando bem, porque supõe que ela também funcione bem. Isso chama o bem comum. Então, para que o mundo gire bem e o sol nasça e se ponha tudo muito bem, ele encontre todos direitinho, é necessário que na sociedade todos se comportem. Então, o pecado tem uma repercussão social também. Não é só individual e vai fazer mal para mim e eu que vou para o inferno. Não, alguém vai também ter muita dificuldade. Por isso, um pecador arrasta alguém consigo para o inferno também. Porque vai ser uma engrenagem que vai emperrar a outra. Pronto, duas. E quando nós falamos de uma sociedade que está emperrada, por isso se faz cada vez mais difícil a salvação. Porque as pessoas vão se emperrando e Deus não quer que essas engrenagens, ou seja, cada ser humano fique nesse estado, mas que funcione bem. Isso é o que Deus quer, por isso os mandamentos de Deus é para que o homem funcione. É o manual de instrução da humanidade para que ela viva bem, aqui e no outro mundo, na eternidade. E quando ela não vive bem, não existe um manual de instrução de Deus para a iniquidade. Não. E Deus nunca mandou fazer o mal, sempre o proibiu e o castigou. Logo, Deus não é nem o autor e nem a causa desses males e não os quer, por isso os castiga e os pune severamente, neste mundo e muito mais no outro. E Deus permite, porque faz resplandecer ainda a sua misericórdia, por exemplo, esta alma embriagada se arrepende e do seu arrependimento pode sair frutos muito maiores do que se pode imaginar de uma vida ordinária, tíbia, e que, precisaria de uma outra intervenção para se converter. E outras coisas, não? A sua justiça, a justiça de Deus Nosso Senhor em punir, em castigar, e Deus em sua infinita bondade em corrigir esses males. O fato de tirar coisas boas, essas coisas boas sempre são muito maiores do que os males que aconteceram. Então, isso já é uma boa intervenção de Deus Nosso Senhor.